uma alegria nós estarmos mais uma vez reunidos para as nossas reflexões sobre o Evangelho do Cristo e, principalmente, por estarmos também a 3 dias do aniversariante, no dia 3 de outubro, aniversariou o Hippolyte Léon Denisard Rivero, o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Graças ao esforço hercúleo deste espírito, evoluidíssimo, como nós sabemos, é que nós nos encontramos reunidos aqui. Por 16 anos, ele construiu todas as bases da doutrina espírita, que, evidentemente, pelas possibilidades dos missionários que vieram a posteriori, está sendo ampliada para que nós possamos, de uma maneira efetiva, nos conhecermos cada vez mais. Bom, o assunto, como todos já viram, nós vamos tratar da questão do pensamento, as questões do reino. É muito comum nós ouvirmos reino de Deus, etc. Né? E, evidentemente, todos os filhos, né, filiação de reis, vão acabar tendo o mesmo destino. Serão príncipes e princesas e depois reis, obviamente, pela questão da substituição. Figurativamente, nós estamos tratando nesse aspecto, porque, na realidade, nós sabemos que todos nós, de uma maneira ou de outra, somos reis ou rainhas dentro daquilo que nos compete, né? Nesse reino que é a questão do nosso próprio desenvolvimento em relação à evolução que temos de conquistar e que conquistamos e estamos num patamar bastante considerável, né? Chegamos à condição de espíritos em expiação e provas indo para a regeneração, o que é uma conquista significativa, porque se nós formos no Livro dos Espíritos, nós vamos verificar os posicionamentos da condição evolutiva. Saímos do primitivismo, estamos aí saindo praticamente do expiação e provas, adentrando para a condição de regeneração, para depois termos possibilidade de vivermos como espíritos felizes e, finalmente, como espíritos superiores. Estamos aí do meio para a frente. Isso, sem sombra de dúvida, independentemente das notícias desagradáveis que recebemos, devemos buscar sempre as estatísticas e não vivemos de notícias. Porque as notícias, para serem vendidas, por vezes trazem a deformação de pequena parcela da sociedade, que é o que acaba vendendo, porque sai da normalidade. A normalidade é essa que nós temos na vida. A normalidade de 7 bilhões e 200 milhões de criaturas é exatamente semelhante à nossa, com grupos pequenos e isolados que ainda distorcem da realidade, do trabalho, do estudo, do interesse, da família e assim por diante. Bom, mas se somos reis dentro da nossa condição, e o somos de fato, de possibilidades que temos, utilizamos de ferramentas importantes na nossa existência, nesse nosso reino. E nós conhecemos algumas delas e vamos aqui relacionar. Por exemplo, a mente. Né? Essas são as ferramentas que esses reis e rainhas se utilizam. Ela vai agir qual dínamo gerador, proporcionando força criativa. Mas não só, somos muito mais do que isso. A vontade, que é literalmente uma usina cuja função é armazenar e distribuir a força gerada por aquele dínamo que é a mente. Tem mais o cérebro, que é o nosso instrumento de manifestação no plano atual, que traduz a mente e gerencia não só a formação dos pensamentos, como também sua ação física ou extrafísica. Não é só isso. Os sentimentos, que são os consultores e indutores na criação dos pensamentos, para também as emoções, que vão resultar na expedição ou recepção dos pensamentos próprios ou captados. Nós não falamos da população, que se estima em 7 bilhões e 200 milhões de criaturas. Essas criaturas emitem trilhões de pensamentos a todo instante. E, logicamente, as ideias, que são as elaborações originais do pensamento. Logo, então, o rei cria súditos. Na verdade, todo rei que se preza tem súditos. E os súditos são os nossos pensamentos. Que, ao emitirmos um pensamento,
nós entramos em contato, ou, como diz Emmanuel no livro Leis de Amor, pela psicografia de Chico Xavier, nosso pensamento é um agente energético que nós colocamos na corrente da vida, que volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejamos. Fantástico, né? Porque, no final das contas, nós somos o resultado de nós mesmos. Somos o resultado daquilo que pensamos. E, quando emitimos esse pensamento, seja ele de que natureza for, ele vai entrar em sintonia com aqueles que se assemelham e voltará, como diz Emmanuel, enriquecido para nós. À medida que nós vamos nos mantendo neles, nós formamos o que vamos verificar daqui a pouco, antes que a gente tenha assim só o aspecto de estarmos no estado de vigília sobre a condição deles. Até porque que quando a gente dorme, nós também continuamos emitindo o padrão que nos interessa. Não é verdade? Ou seja, não é só na questão do estado de vigília. Na hora que nós vamos dormir, nós não pura e simplesmente não fazemos um desligamento da vida. A vida se dá continuidade. O campo mental, o plano mental que nós mantemos no estado de vigília, ele não se altera, não é verdade? Porque se ele se alterasse, nós seríamos uma pessoa diferente no dia seguinte, pela obviedade da coisa. Então saímos, né? Era muito distorcida a posição de que quando o indivíduo desencarnava, e isto ainda precisa, nós temos que tomar muito cuidado, porque o fato do indivíduo desencarnar não lhe é atribuído nenhuma sapiência que não tenha conquistado, nenhuma capacitação que não tenha. Não é? Obviamente, ele continua sendo aquela criatura. Se tem um bom caráter, continuará sendo um indivíduo de bom caráter desencarnado. Se tiver um caráter duvidoso, a mesma condição, porque o fato de estar isento, em definitivo, da vestimenta que nos reveste, não muda a nossa personalidade. Né? Por isso que dissemos, se fosse assim, uma noite de sono faria uma alteração gritante, o que seria uma violência enorme, né? Contra nós mesmos, contra aquilo que somos e daquilo que nos interessamos, quando tenhamos consciência disso ou não, né? Porque somos regidos pela nossa vontade. Tenhamos disso, como dissemos, consciência ou não. Então, continuamos emitindo. Obviamente, alguns deles, né, esses súditos, né, que são eles, os pensamentos, eles são muito rápidos e ficam na redondeza de nós mesmos, formatando uma condição que espíritos que tenham capacitação para isso podem vê-los, podem saber, então, dos nossos interesses. São situações. Outros nós dirigimos mesmo para pessoas, que nós possamos gostar ou não. Não é assim? E dirigimos, e quando dirigimos, os efeitos, né, vão acabar sendo, de repente, se a pessoa assimilar, ela evidentemente não só assimila, como enriquece, e nesse caminho de ir de volta ele vai fazendo um processo de associação. E, obviamente, são aquelas que o nosso desejo foca, nós formamos os que chamamos de formas-pensamento. Formas-pensamento mesmo, a ponto de formatar uma situação, até mesmo com característica de uma pessoa, que pode durar alguns instantes, como pode durar milênios. Em processo associativo, isso somos nós. Lembra-se quando Jesus disse, vós sois deuses? E ele complementou, podeis fazer o que faço e muito mais. Olha o quanto o nosso autoconhecimento começa a desvendar essas capacitações divinas em nós mesmos e nos alertar de forma que tenhamos consciência a saber utilizá-las delas em nosso favor. Não é nada daquilo de que eu desejo um colar, eu não, mas vocês meninas, né, desejam um colar de uma loja famosíssima, né, e ficam desejando com aquele diamante azul gigante e de repente ele surge na frente. Não é bem assim. Se não der um duro, e olha que tem que dar um duro, ele não vai aparecer na frente. Pode ser que nem nessa reencarnação apareça, não é verdade? Mas, enfim, não é bem isso, que são os excessos. Mas, em relação à construção como um todo, é mais do que isso.
Porque essas formas de pensamento que são exatamente o foco do nosso desejo, aquilo que a gente mais bota energia, não é? A gente está acostumado já com isso. Esse tipo de material formatado, que pode ter, inclusive, característica de uma pessoa, se nós somos, por exemplo, fascinados por alguém. E um médium clarividente despreparado, ao ver, vai dizer, antigamente se dizia, né, você está com um encosto, né? É porque o encosto devia ser um espírito, meio sofá, né? Por isso que vem a questão do encosto. Aí o fato é que você está com um espírito do seu lado. Pode ser uma forma de pensamento. De uma situação que eu fascinada, né? De uma fascinação minha por determinada pessoa. E formato aquilo. Agora, e pode ser, inclusive, o contrário, de situações onde eu formate ideias, né, ou coloque essas energias desequilibradas. Como eu disse, se associam com outras, também as positivas se associam. Aliás, são mais positivas do que negativas, porque a força que existe no cosmos é o amor, né, que desintegra muito disso que é colocado de forma aleatória e irresponsável. Mas, considerando que cada um é herdeiro das suas próprias obras, nós podemos incluir esse material que faz uma associação com outros, e quando nós adentramos nesse tipo de pensamento, assimilamos esse material, né, exponenciado daquilo que nós emitimos. O aspecto positivo também funciona dessa maneira. Vamos dar um exemplo. Se nós emitimos formas de pensamento, no momento que você, por exemplo, pense em Jesus, um exemplo, imediatamente, se estamos emitindo essa energia positiva, nós vamos estimular um indiano, por exemplo, da religião hinduísta, a pensar em Krishna. Nós estimularemos ao mesmo tempo, veja que como são positivos os aspectos em nós mesmos, de aproveitarmos essa divindade que é nossa. Estimularemos ao mesmo tempo um budista a pensar em Buda. E um evangélico a fazer uma prece, e assim sucessivamente. Essas são as possibilidades também. O contrário é verdadeiro, mas a consistência que se tem do bom pensar é ligação com o cosmos que vibra amor. Então, por isso que é uma decisão da criatura. Quando consciente, é uma decisão da criatura. E não pode ser possível que uma criatura que tenha um pouco de consciência não queira o bem para si mesma ou por aqueles com os quais se relacione. Não é verdade? Até mesmo quando essas criaturas que se relacionam são nossas irmãs, mas estão em reinos que estão ainda inferiores à condição que nós nos encontramos. Não é assim? Quando nós temos alguém que não goste de si mesmo, essa pessoa já está enferma na base. Não é? Uma pessoa que não procure perdoar-se, ela já está enferma em si mesma. Uma pessoa que não tenha uma visão positiva sobre si mesmo, ela já tem uma enfermidade implementada. Não é verdade? É a mesma coisa que você ou nós nos acharmos feios diante do espelho. Ninguém se acha feio diante do espelho, a não ser que tenha alguma enfermidade, não é verdade? De natureza psíquica. Via de regra, se você olha e diz assim, não, assim não está bom, mas de perfil até que dá para quebrar um galho. Né? Mas é uma realidade. A gente encontra aspectos em nós. Por que isso? Porque a beleza está íncita no ser. Não é fantástico? O belo está íncito no ser. Ou seja, não é adquirido, faz parte. Por isso que você, de repente, vai a verificar a beleza, não só de uma outra pessoa, mas da natureza, daquilo que você goste. Porque aquilo te toca, porque faz parte da criatura. Isso é fantástico. Nós demos o exemplo da prece, mas pode ser qualquer situação. Admirar o belo é uma coisa que faz bem para nós mesmos. Por isso, essa projeção sobre nós. E o contrário é a enfermidade que está surgida. Mas é óbvio, como nós somos criaturas livres e Deus não nos impõe nada, a gente pode emitir aquilo que bem entende, né? E, obviamente, emitindo o que bem entende,
nós acabamos, não é, assimilando situações de desastres, de intrigas, de ódio, de ciúme, de melindres, não é fato? Porque se estamos emitindo um material, seria mais ou menos nessa configuração desta maneira. Mando para um indivíduo uma espada e recebo não só dele 3 de volta, mas por assimilação energética aquilo que de repente eu enviei. Tem um outro detalhe. Esse indivíduo que recebeu a espadada aqui, ou a facada, porque às vezes é exatamente isso que nós percebemos, né, em determinado tipo de situação, ele pode não estar aberto à assimilação. Não é fato? Que é da onde vem a história do corpo fechado. Tivemos uma ajuda aqui dos universitários do corpo fechado. Aliás, foi uma moça, por acaso foi uma moça, podia ser um rapaz, naquelas filas intermináveis do Chico, que aquilo virava um consultório até altas horas da madrugada, lá no Grupo Espírita da Prece, que era o centro, o último centro que ele dirigiu, e aí a moça chegou e disse assim: Chico, eu posso fechar o meu corpo? Você sabe como é que é, né? Mal não faz, né? A gente tem umas... Ele disse: pode, minha filha. E ela disse: como? Aí é que o como é que é importante, né? Se basta que você tenha a consciência tranquila. Bom, não é verdade? Quando você tem a consciência tranquila, você coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Não tem problema. Esse é o ponto. Não é com espírito encarnado, desencarnado, não tem problema. Consciência tranquila é isso. Então, pode-se pegar, de repente, eu envio o pensamento na direção de uma criatura a qual ela está isolada da situação que eu estou emitindo. Mas vai ser um tipo bate e volta, sim ou não? Porque não vai ter assimilação de natureza energética, porque não está aberto para isso, mas nesse bate e volta vai havendo incorporação daquilo que, de repente, eu estou emitindo com mentes que pensam semelhantemente. Então, significa que o gatilho que o indivíduo aperta depende dos meus sentimentos, das minhas emoções, do que eu emito. Eu posso ser um coautor. Não sou quem aperta, mas sou aquele que coloca a gota que, por vezes, estava faltando no copo para lhe transbordar. Percebeu a nossa responsabilidade que aumenta à medida da nossa conscientização? Por isso que é justo, muito a quem muito foi dado, muito será pedido. Alguém vai nos colocar diante de um tribunal para inquisição dessa ou daquela natureza? Não. A nossa própria consciência é Jesus. Nessas horas é Jesus que nos chama. Mas nunca atenda, porque de repente é só de ida, né? Não tem a volta, né? Tem terrenos sendo doados no nosso lar. Quer um? Né? Pense bem. Aí vai que o nosso GPS erra o caminho, não é? E a gente não chega lá, vai saber. Então, o fato é que esses potenciais todos nossos que nós podemos explorar nos coloca, então, conscientes diante de nós mesmos, né? Quanto mais conscientes, mais nós temos responsabilidade. Faz sentido, não? Né? Então, a quem muito foi dado, muito será pedido. É uma questão de nós para conosco, porque o Senhor nos ama e ponto. E quando nós emitimos esse tipo de situação, o mínimo que acontece é enfermidades, desesperos, depressão e coisas do gênero. O mínimo. Quando não, surgem também quadros de completa insegurança. O indivíduo não sabe para onde ir. É aquela insegurança completa. Nada ele consegue realizar de uma maneira efetiva. Não é desse jeito? Fazendo um processo de autoanálise, nós vamos encontrando as respostas adequadas sobre as questões que nos afligem ou aquelas que nos fazem sentir bem e que nós podemos e devemos estimulá-las. Por quê? Porque somos criaturas merecedoras disso. O grande problema é que se implementa
no inconsciente coletivo, se implementou muito fortemente em determinados tipos de religiões, e aqui não vai crítica nenhuma, isso é um processo histórico, condições do indivíduo estar exatamente sempre de mão trocada, sempre ser um processo de desvalorização da criatura. Imagine, Deus nos ama, ponto. Como uma criatura que nos ama, ponto, porque não tem vírgula, pode, de repente, não desvalorizar o ser amado. É uma questão básica, racional, não é? Mas tão simplória como uma criatura que ame nós mesmos, não é? Uma mãe. Não é? Existem poucas distorções? Existem, mas isso não é regra. A regra é a relação da mãe e filho, que o próprio Emmanuel vai dizer que quando nós queremos ver o amor de Deus materializado no mundo, olhe para o amor de uma mãe. Né? No nosso nível evolutivo, nada supera. Tanto é que a mãe dá a vida pelo filho, não é assim? O pai já quer negociar, já é diferente. Claro, porque não saiu de dentro das entranhas dele. Isso é uma realidade. Até porque, aqui entre nós, né, companheiro? Se a gente tivesse que parir, a humanidade já havia desaparecido no primeiro parto. Não é fato? Mas é uma realidade. Né? Outro dia, conversando com um amigo, disse assim, né, a situação nossa, não é? Às vezes a gente tem um resfriado e acha que vai morrer, não é? Nós, homens. Aí ele virou para mim e disse assim, é porque as meninas, não sabem o quanto dói um resfriado. Cada um se defende como pode, não é verdade? Mas essa situação dessa insegurança, desse receio, dessas condições de um Deus que é castigador, que é castrador, isso tem que sumir da nossa frente, sim ou não? Como criaturas racionais, brilhantes que somos, olha as nossas conquistas. As nossas conquistas nos últimos só 50 anos. Somos criaturas de um brilhantismo fantástico. Nunca fomos tão pacíficos como nos últimos 60 anos. Por que não dizer 75, depois da Segunda Guerra? Não é porque as notícias nos trazem alarme, fazem alarme de uma violência que é mínima em relação às condições do que as criaturas estão realizando no planeta, mas são notícias, não são estatísticas. Nós já demos aqui em outras palestras números inteiros. Então, para não sermos repetitivos, o fato é que a situação em relação a nós, nesse nível de capacitação que nós estamos, não é possível continuarmos dando guarida, ou seja, mantendo, assimilando esses aspectos autodepreciativos de criaturas que são erradas desde o princípio. Não existe nenhum plano B para a nossa evolução. O nosso determinismo, ou seja, fatalidade é todos nós seremos felizes, todos nós seremos bons. Aí a gente pode dizer, mas eu não quero ser bom, mas vai, miserável. Uma hora você vai, mas eu não quero, mas vai, porque a natureza nossa, os nossos potenciais nos levarão a essa situação. Não dá para fugir de nós mesmos. Olha que maravilha. A gente tenta fugir e tem uma coisinha que puxa de volta. A gente tenta fugir porque é a natureza nossa. Né? Ou seja, somos bons em potência, somos deuses em potência. Esse potencial nos puxa de volta. A gente insiste, e quando insiste, começa a ter atrito. Atrito gera calor, que a gente chama de dor. A dor é a condição do ser nele mesmo procurando ajustá-lo. Não é para a gente tocar bumbo quando ela suja, mas é para prestar atenção. Porque André Luiz, no livro Sinal Verde, pela psicografia de Chico Xavier, diz, a dor é um aviso de que algo em você não vai bem. Preciso se verificar o porquê dela. E esse porquê não está na mão dos outros, está em nós. Porque se nós nos questionarmos, a resposta vem. Mas não é assim, né? Por que é e sai a resposta? Não. Medite, reflita, peça ajuda. E os mentores, até mesmo às vezes através do sono, em processos de contato com eles, nos dizem, o problema está aqui. Eu já atendi muito nesses trabalhos de atendimento fraterno, gente que, por mágoa,
mágoa. E, aliás, agora nós já sabemos, pelas pesquisas realizadas nos Estados Unidos, que mágoa é um dos grandes e dos maiores fatores de produção de câncer na criatura. Não estou falando de ódio, estou falando de mágoa. Sabe aquela mágoa porque você tomou um chute do sujeito ou da moça? Esse tipo de mágoa tem um período para ficar magoado, mas não pode estender mais do que o necessário. Porque a coisa é uma energia que está acumulada em nós, e uma hora esse acúmulo vai tomando proporção, e uma hora vai precisar ser expelido. De que maneira o corpo suga desse acúmulo energético no perispírito, o corpo, como esponja, suga naquilo que a gente conhece de enfermidade. Por isso que o Hipócrates, 500 anos antes de Cristo, dizia assim: não existem doenças, existem doentes. Mas é tudo a mesma coisa. Doente é o espírito. E se eu não me curar através da minha transformação moral, eu vou continuar incidindo enfermidades sobre mim mesmo. Por isso as questões sempre estão voltadas para as criaturas conscientes numa relação de escolha. Para isso nós fomos buscar, muita gente talvez conheça, é uma lenda de uma lenda Cherokee, dos índios Cherokees aqui dos Estados Unidos, onde eles falam sobre dois lobos, que o neto um dia chegou para o avô e perguntou, e disse para o avô da frustração que ele tinha sobre aquilo que um amigo, que ele considerava, havia feito com ele, né? Havia traído a confiança dele. E a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente administrar esse tipo de situação, seja entre amigos, seja entre relacionamentos, etc. Há realmente uma quebra que chega a machucar de forma, às vezes, muito profunda. E ele, reclamando, o avô disse: olha, o ódio não te leva a coisa alguma, a não ser uma enfermidade, etc. Na realidade, eu tenho dentro de mim dois lobos. Um deles é pacífico, é tranquilo, não aceita provocações. Quando precise lutar, faz isso com coerência e justiça. Está sempre buscando a paz. O outro não. O outro tem ódio. Ele tem ódio de tudo e de todos. Então ele precisa lutar o tempo todo, não importa se tenha ou deixe de ter razão. O importante para ele é sempre estar agredindo quem possa surgir à sua frente. Esses dois lobos vivem dentro de mim e querem me dominar. E aí o neto pergunta: mas avô, quem é que vai vencer essa luta que é travada o tempo integral entre eles? O avô, falando baixinho para o neto, disse: quem eu alimentar. Não é uma questão de escolha. A gente alimenta aquilo que bem entende. Por isso, não deixe de alimentar em você beleza. Não deixe de alimentar beleza. Tenho certeza que vocês estão admirando as tatuagens, não é isso? Eu percebi. Percebi pela movimentação que vocês gostaram da tatuagem. Aliás, eu já contei essa, mas aconteceu uma nova numa casa espírita que nós estávamos esperando para dar palestra. A gente sempre espera na cantina, né? Desde quando o homem descobriu o fogo, a gente fica em torno da mesa, de uma maneira ou de outra. Bom, aí nós estávamos lá e, de repente, chegou uma jovem, na minha faixa etária, já muito jovem. Realmente era de uma beleza ímpar. Gostou do beleza ímpar? Né? Com as suas vestes, usava um vestido, não vai fantasiando, hein? Não vai fantasiando. Usava um vestido de um tecido fino que lhe marcava os contornos. E tinha um garotão do meu lado. E aí ela chegou, eu percebi que teve um link para os dois jovens, né? Teve assim, né? Teve um link ali. Aí ela virou-se com cabelos soltos e tal, né? Bem arranjados, né? Gostei. Ela, claro, né? Para puxar conversa com o cidadão, e eu estou ali observando.
tive que fazer. Eu estava olhando a tatuagem dela, viu? Aí ela disse assim, alguém tem um prendedor de cabelo? Eu disse, aí eu entrei na conversa, disse, minha querida, não posso te ajudar, por razões óbvias, não dá para te ajudar. Mas aí ele disse, nem tem, isso é coisa de mulher. Eu disse, bom, então eu vou dar um jeito. Aí ela enrolou o cabelo de uma maneira, e não sei, as meninas têm uma prática, e prendeu o cabelo com o cabelo, virou-se de costas para ele e disse, ficou bom. E eu ali observando. Ele olhou o cabelo. Ele analisou o cabelo. Aí ela saiu um pouco da frente dele, ele percebeu que eu estava assistindo a cena, ele disse assim, que beleza de perispírito, não? Você veja que é uma condição de avaliar a beleza interna das pessoas, não é verdade? Mas é que nós temos que, de fato, valorizar esse aspecto na vida em relação a tudo, desde que nós olhemos as coisas sem julgamento e usando do sentimento para com as pessoas. Até porque a gente já está meio que cansadinho de levantar essa espada para bater nos outros. Está na hora da gente embainhá-la. Não é verdade? É a mesma figura, veja aqui a diferença que faz de uma maneira e de outra. Percebeu? É a mesma figura. Olha a diferença que faz no aspecto agressivo e quando o indivíduo decide embainhar a espada. Aliás, recomendação de Jesus a Pedro. Quando chegaram os guardas do Sinédrio e o Pedro tirou da espada e desceu a espada na cabeça do sujeito, mas errou. Claro, ele não tinha interesse de cortar a orelha do sujeito, ele tinha interesse de atacar o indivíduo. E Jesus, além de curar o indivíduo que vinha prendê-lo, vira-se para Pedro e diz, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, cuidado, porque você é o elemento causador. Os nossos pensamentos, por vezes, não têm poderes de verdadeiros canhões e não de espadas. Verdadeiros canhões e não de espadas. Cuidado, porque somos o elemento causador. Claro que, como processo de causa e efeito, como elemento causador que somos, né, em descobrirmos um aspecto desagradável em nós, podemos fazer exatamente o quê? Consciente que somos, trabalhando de maneira a fazer uma redução, porque esse mesmo apóstolo, Pedro, a ensinaria depois. O amor cobre uma multidão de pecados. A palavra pecado, cuja origem é latina, significa errar o alvo. Eu errei o alvo. Então, o amor cobre uma multidão de equívocos que nós cometemos não por intenção, mas por desconhecimento das nossas próprias potencialidades. Numa pesquisa feita pela ONU, há alguns anos atrás, se constatou que pessoas que fazem o mal com consciência do que estão fazendo, tendo vontade de produzi-lo no mundo, é o percentual de 1% da população, que sabe o que está fazendo e faz por interesse. 1% da população. A grande maioria faz por desconhecimento daquilo que se está produzindo. Ou seja, ignorante dos seus potenciais, colocando-os de forma distorcida, prejudicando a si mesmo e o semelhante. Por isso que o ensinamento de Jesus é claro, é para que nós embainhemos definitivamente a espada. E ele mostrou isso nesse símbolo que é a própria cruz, não é verdade? Que se você olhar, uma espada enfiada no solo. Então, diante de Jesus, a gente tem que ver o seguinte, aquele que possuía o verdadeiro poder, enfiou a espada no solo e dividiu a história antes e depois dele. Muita paz.